Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você mais uma vez me prestigiar com a sua presença, com a sua audiência. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho e onde quer que você esteja bem, que você esteja feliz e claro, né, vendo o meu vídeo aí, você também possa se deliciar com os conhecimentos novos que vão chegando, porque eu tenho certeza que ninguém conhece tudo e sempre um pouquinho mais nunca é demais, tá bom? Um abraço, hoje vamos falar sobre John Wesley. E se você não me conhece, meu nome é Lúcio Mauro. Eu queria que você, se pudesse, já curtisse o vídeo aí, tá? E desse uma força no canal lá nos comentários, comenta aí pra nós, tá bom? Que esse vídeo possa sim fazer grande somativa na sua vida, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre John Wesley. E John Wesley foi um grande homem de Deus, homem que fez uma revolução na igreja, tá bom? No evangelho como um todo. Vamos lá, vamos ver o que as curiosidades sobre John Wesley. Vamos conhecer um pouquinho dele. Wesley, ele viveu uns tempos com um grupo de colonizadores da Alemanha. Eles também eram missionários, descendentes do mártir século XV John Wesley. Fugindo da perseguição em sua narrativa Morávia, eles haviam encontrado refúgio na Alemanha. A Alemanha, a mesma que foi responsável pela morte de muitos judeus. Então, trazendo aqui um pouco da vida desse grande homem, nós podemos perceber que quando ele estava lá na Alemanha, eles cruzaram o mar para trazer o evangelho aos índios, mas, primeiro, um cristão precisava do testemunho deles. Um dos alemães olhou para Wesley então e disse, com um olhar bem gentil, mas muito penetrante, e ele perguntou a Wesley, você conhece Cristo? João Wesley então respondeu, deu aquela evasiva, assim, aquela resposta evasiva, não deu aquela resposta que a gente esperava, né, ouvir de uma pessoa que fala, que prega o evangelho. Então ele disse, eu sei que ele é o Salvador do mundo. Aí a pessoa perguntou, sim, mas você sabe o que ele salvou? O Wesley, inquieto, e que porque não conseguia responder, e ele disse assim, ele tinha o perdão para dar a todos aqueles que eram pessoas que nem acreditavam no que ele falava. E mesmo sem entender, Wesley ficou pensando, por que ele falhou assim em ser evangelista com os índios? Talvez esse seja o motivo de John Wesley não ter conseguido levar a mensagem do evangelho aos índios naquele momento. Após 2 frustrantes anos, Wesley retornou à Inglaterra. E deixe-me voltar um pouco o relógio no tempo, cerca de 2 séculos e meio, e convidar você para me acompanhar nessa grande velha Inglaterra. Estou aqui neste belíssimo e velho jardim da Igreja do Velho País, feita pelo memorável Thomas Gray, que escreveu a sua famosa Energia aqui neste lugar. William Penn, sua família também cultuara nesta igreja. Escolhi este local histórico para reviver a experiência de John Wesley. Você se lembra de que como começaram as grandes jornadas desse grande homem? Nosso vídeo hoje, com ele em alto mar e sua falta de paz com Deus, mas a primavera para a sua alma foi desabrochante, ou seja, finalmente, em maio de 1738, numa reunião, numa capela em Londres, alguém está fazendo o prefácio de Martim Lutero no seu comentário sobre Romanos, quando a luz de repente veio sobre Wesley. Ele descreve o momento, ele diz, cerca de 15 para as 9, enquanto ele, isto é, Lutero, estava descrevendo a mudança que Deus operava no coração daqueles que tinham fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido, disse Wesley.
senti que eu confiava em Cristo apenas para a salvação. E a certeza me foi dada que Ele havia levado os meus pecados com Ele. Bem, abrasado pelo Evangelho, agora Wesley pregou com um novo zelo e um novo poder. Multidões se reuniam para ouvi-lo, de todos os lados. Um reavivamento varreu a Inglaterra e chegou até a nossa América. Era o começo da Igreja Metodista. Os metodistas, hoje, são uma das maiores denominações protestantes. Por volta do século XVIII, a Inglaterra havia se afastado de Deus e a pregação de Wesley tirou a nação do seu sono espiritual. E é claro, nem todos apreciaram o despertar. Você pode entender, presos nas traiçoeiras teias da tradição, as igrejas fecharam suas portas para o novo e reformador evangelho. Assim, Wesley foi para os campos, ele lá pregava ao ar livre até o alvorecer, antes dos trabalhadores iniciarem sua labuta diária. Ouça um trecho do diário de Wesley, de 21 de setembro de 1743. Eu fui acordado entre 3 e 4 da manhã por um grupo de funileiros que, temendo chegar atrasado, juntaram-se ao redor da casa e estavam cantando e louvando. Às 5 horas, eu peguei de novo sobre crermos no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Eles devoravam assim a palavra de Deus. Parecia as pessoas com fome de comida. Os convertidos chamavam, entoavam e gritavam às reuniões de Wesley. Ele tentou manter seu movimento dentro da igreja já estabelecida, mas muitos dos seus recrutas não pertenciam à igreja. Assim, Wesley organizou uma sociedade para prover o seu cuidado espiritual. Mesmo assim, ele insistia. Porque amava aqueles que assistissem aos cultos regulares da igreja da Inglaterra. Mas, apesar da lealdade de Wesley, as autoridades civis religiosas rejeitaram o seu ministério. Wesley sofreu muito mais do que você pensa, muito mais do que meras recusas. Queriam tirar o direito que ele tinha de pregar o Evangelho de Deus. Em 4 de junho de 1745, uma turma arrombou a casa dele e exigiu a sua morte. Ou seja, arrombou a casa, desculpem. Ouça como ele descreve essa experiência. Eu entrei de imediato no meio deles e eu disse: aqui estou. Qual de vocês tem alguma coisa contra mim? A qual de vocês eu fiz alguma coisa? Para você ou a você? Continuei falando até chegar no meio da rua. E aí, erguendo a voz, eu disse: vizinhos compatriotas, vocês querem me ouvir falar? E eles então gritaram com veemência: sim, ele deve falar, ele deve, ninguém vai impedi-lo. E eu falei até que um dos chefes do bando viraram-se e juraram que ninguém ia mais tocar em mim. Bem, às vezes essa oposição a Wesley saía pela culatra. Em seu diário de setembro de 1769, registra que ele, num toque de humor assim, diz: aí eles ergueram a voz contra mim, especialmente aqueles que tinham chamado de, vamos dizer assim, um cavaleiro que estava com ele, com os bolsos cheios de ovos podres. Mas um jovem, aproximando-se dele discretamente, bateu com as 2 mãos nos seus bolsos, quebrando assim aqueles ovos podres. Imaginem o perfume que ficou no ambiente. Embora não fosse tão suave o odor, houve um momento assim de tédio. Wesley viajou em lombo de cavalo 400 mil quilômetros em seu ministério durante mais de meio século. Você pensa bem, um amor que esse homem tinha pelo Evangelho. Ele pregou uma média de 15 sermões por semana. E esta é a casa de John Wesley, construída aqui na Oaks Grove, no coração de Londres. E este era seu escritório, sua biblioteca, o lugar onde ele preparava os seus muitos e muitos sermões. E esta é a cadeira
que ele usava no escritório. Ele se sentava nesta direção com os olhos, com os braços no descanso, e ali escrevia sobre esta mesinha. Mas sobre o descanso do braço deste lado havia uma extensão para o seu material de escrita. Aqui ficavam suas canetas, aqui ficava também a tinta. A propósito, aqui ficava a areia que ele usava como mata-borrão. E próximo de sua biblioteca, seu escritório, ficava o seu quarto. E foi aqui que, aos 88 anos, John Wesley faleceu. Ao redor de seu leito, é claro, havia dignatário da igreja, grandes amigos e familiares. E bem ao lado do quarto, encontramos este quartinho para oração. Em frente da janela, uma mesa e um banco para ajoelhar-se. E sobre a mesa, apenas duas coisas: a Bíblia de Wesley e uma vela. E todas as manhãs, às 4 horas da manhã, Wesley entrava neste quartinho tão especial para ajoelhar-se e falar com Deus. Na verdade, este era o lugar de força do metodismo. Próximo ao final da longa e frutífera vida de Wesley, ele escreveu esta mensagem encorajadora. Ele disse: "Sou agora um velho enfraquecido da cabeça aos pés. Meus olhos pouco veem. Minha mão direita treme o tempo todo. Minha boca está quente e seca. Todas as manhãs eu tenho uma febre quase que insistente. Quase todos os dias meus movimentos são tão fracos e lentos. Entretanto, louvado seja Deus. Eu jamais desistirei do meu trabalho. Eu ainda posso pregar e escrever." Em seu longo ministério, Wesley centralizou-se em duas grandes verdades que tinham sido esquecidas, talvez, por muitos grandes homens. O perdão de Deus é grátis a todos nós que somos responsáveis em crer e obedecer. Não sabemos ainda o tempo que iremos ficar sobre essa terra. Mas e você? Será que, ouvindo alguma coisa sobre Wesley, sentiu no coração o mover do Espírito Santo que fez com que esse homem andasse meio século da vida dele praticamente em lombo de cavalo só para levar a mensagem do Evangelho? Tá certo, naquela época não existiam os meios de transporte que existem hoje, mas transpor barreiras, nos colocar à disposição para que aquilo que é real aconteça, é sim uma dádiva dos céus. Isso, obedeça a Cristo, obedeça aos seus mandamentos, tenha a favorável intenção de se autopromover espiritualmente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve em paz e que pessoas como Wesley, muitos ainda, possam existir, como ele, como Billy Graham, como Martin Luther King, como tantos outros homens que tanto fizeram pela história do Evangelho, pelas vidas como um todo. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos dê um próximo conteúdo ainda melhor do que esse, porque sempre o que vem tem que ser melhor do que já passou. No mínimo, ser igual. E quando for pior, que nós possamos entender que se já fizemos melhor, por que então pioramos? Pense nisso e até um próximo conteúdo, se aquele lá em cima nos permitir, porque se eu estou aqui hoje é porque ele falou assim: pode voltar lá e falar, porque eu aprovo o que você fala enquanto você me obedecer, que foi o fim do que John Wesley disse pouco antes de morrer, porque o que ele disse aqui é muito claro. Ele disse assim: porque isso é para aqueles que creem e obedecem. Tchau, fui!